E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: as figuras abaixo mostram dois raios luminosos incidindo de um mesmo meio para meios transparentes distintos x e y com a mesma frequência e com o mesmo ângulo de incidência. Sendo Nx e Ny os respectivos índices de refração dos meios x e y, e λx e λy os respectivos comprimentos de onda dos raios luminosos refratados nos meios x e y, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer uma análise pela lei de Snell para a gente poder saber a relação entre o índice de refração. Analisando as figuras, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui que esse raio de luz está incidindo do meio, que eu vou chamar de meio A, para o meio X. E aí ele tem um ângulo de incidência, que eu vou chamar de θi. E ele vai refratar com um ângulo que eu vou chamar de θrx, beleza? No meio B acontece algo parecido. Ele vai incidir com o mesmo ângulo de incidência, tá? O mesmo θi, em relação à reta normal. Lembra disso? A refração ela acontece com base, né? Os ângulos medidos são com base na reta normal, só que esse ângulo aqui, ó, de refração, ele já deu uma diminuída. Eu vou chamar isso aqui de θry. Tá pequenininho, mas depois eu vou dar uma aumentada. E aí a gente pode jogar esses dados na lei de Snell. A lei de Snell diz o seguinte, ó, você vai ter o índice de refração do meio de incidência vezes o seno do ângulo de incidência, θi, e isso tem que ser igual ao índice do meio de refração vezes o seno do ângulo de refração. Com base nisso, você pode fazer agora para o x. Para o x você vai ter Na vezes seno de θi. E o meio onde vai acontecer a refração é o meio x, né? Então, a gente tem Nx vezes seno de θrx. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo caso. Então, a gente vai ter Na, veio do meio A, com o mesmo ângulo de incidência. E aí, a gente vai ter que para o meio Y, a gente vai ter Ny vezes seno de θry. Se você reparar, a segunda equação e a terceira, elas têm o mesmo Na seno de θy. Isso permite a gente chegar numa conclusão muito legal. A gente pode afirmar o seguinte, a gente pode afirmar que Nx vezes seno de θrx vai ter que ser igual a Ny vezes seno de θry. E isso vai acontecer justamente porque eles partem, né? A luz parte de uma mesma condição. E aí, matematicamente, a gente chega nessa relação, tá? Se isso é igual a isso, só que isso aqui também é igual a isso, então a gente pode afirmar que esses dois caras são iguais. Então, vou pegar essa equação que a gente escreveu aqui, vou colocar aqui, vou dar uma apagada na moldura, e a gente vai começar a analisar a relação entre as coisas. Só que, o que eu quero mostrar para vocês? Antes da gente falar da análise da relação de seno e do valor do ângulo, observa o seguinte, você tem duas grandezas que elas estão sendo multiplicadas. Quando elas estão sendo multiplicadas, elas são inversamente proporcionais. Então, a gente tem aqui uma relação que mostra para a gente o seguinte, quanto maior o seno do ângulo, menor o índice de refração. E quanto menor o seno do ângulo, maior o índice de refração. E observa o seguinte, esses ângulos na refração, eles vão de 0 a 90. E você precisa saber nesse momento que o seno de 0, por exemplo, é 0. O seno de 30 é meio. O seno de 90 é 1.
O que eu estou te mostrando aqui? Você não precisa saber exatamente esses valores, mas você precisa saber que quanto maior o ângulo, maior o resultado do seno. Então, como a gente vê aqui no desenho que o ângulo RX é maior que o ângulo RY, né? Luiz, como que eu sei que é maior? Pô, olha o desenho. O desenho mostra que o θRX é maior que o θRY. E aí você pode afirmar que o seno de θRX é maior do que o seno de θRY. E como isso acontece, e seno é inversamente proporcional ao índice de refração, você pode já chegar na conclusão do quê? A conclusão que a gente chega é que essa relação para os índices de refração se inverte, ou seja, o NX é menor do que o NY. Beleza? Então, a gente já pode excluir algumas opções, sabendo que NX vai ser menor do que NY. Vamos lá. Ó, letra A não pode, porque ele fala que NX é maior que NY. Letra B também não pode, porque ele fala que NX é maior que NY. Letra E também não pode, justamente pelo mesmo motivo. Você fica entre letra C e letra D. E agora, como que a gente vai fazer para encontrar, né, a relação entre os comprimentos de onda? Primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Na refração, não acontece mudança da frequência. Ele fala que as frequências são as mesmas, tá bom? Então, a frequência aqui do raio luminoso, quando aconteceu a refração em X, é a mesma frequência de quando aconteceu aqui, ó, no meio Y, a refração. E aí a gente sabe o seguinte, ó, que o índice de refração ele é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Só que a luz é uma onda, pelo menos ela pode ser entendida nesse problema como uma onda. E a velocidade de uma onda é dada como V igual a lambda vezes F. Observa o seguinte, você tem para uma mesma frequência uma relação de proporcionalidade entre velocidade e comprimento de onda. Luiz, como assim? Pega o lambda que está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo, você vai ter V sobre lambda, a frequência vai ser a mesma. Duas grandezas que estão dividindo, elas são diretamente proporcionais. Só para te explicar rapidinho, pensa em dois números que divididos deem 10, por exemplo, 22 dá 10, mais 40 sobre 4 também dá 10. E aí, você vê que se o numerador aumenta, o denominador também tem que aumentar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. E se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer? A gente sabe já essa relação. Só que observa que aqui está oposto. Significa dizer o seguinte, ó, que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. Ou seja, quem tem o maior índice de refração tem a menor velocidade. E, consequentemente, quem tem a menor velocidade tem o menor comprimento de onda. Então, observa o seguinte. O índice de refração, né, ele do meio X, ele é menor que o índice de refração do meio Y. Beleza? Com isso, a gente vai ter o seguinte. A gente chega numa relação oposta para a velocidade. A velocidade do meio X tem que ser maior do que a velocidade no meio Y. E a gente acabou de ver que velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Logo, você pode terminar dizendo o seguinte, se a velocidade do meio X é maior que a velocidade do meio Y, a conclusão que a gente chega vai ser que o comprimento de onda do meio X tem que ser maior que o comprimento de onda do meio Y. E assim, a gente vai ficar com o gabarito na letra D, que diz exatamente isso para a gente, beleza? Essa foi a questão 42, uma questão que é clássica para a galera que já está vendo refração aí há um tempo. Não é uma questão difícil, mas precisa estar sempre um pouco esperto, beleza? Eu vou ficando por aqui.
Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.